vou apresentar aqui para vocês, junto com o Nicolas e o Gabriel Couto. Me chamo Gia Corrêa. Estamos falando sobre banco de dados. Então, aqui nós vamos começar pela criação do banco. No início do vídeo, eu comecei testando e logo ele já estava com as tabelas, com o banco criado e tudo mais. Eu vou limpar o terminal nesse primeiro momento. Então, eu limpo o terminal, clico ali em Clear. Depois eu vou ali, faço um drop schema, né, para limpar o banco. Então, nesse primeiro momento eu limpei o banco. Depois eu vou criar o banco. Vou usar ali o Create Base. Ele deu um errinho ali, mas posteriormente, quando eu executo novamente, eu dei um refresh ali, que ele provavelmente tinha ficado na cache, né? Então, agora eu tentei novamente, ele criou e também criou, já começou a usar ali o banco, né? Então, vou dar play novamente aqui no vídeo. Esse é um vídeo do computador onde eu tinha criado o banco. Aqui eu vou estar criando as tabelas, né? E agora eu vou passar para o Gabriel Couto falar um pouco mais sobre as tabelas. Mas basicamente nesse primeiro momento eu fiz a criação do banco e utilizei o banco. Então esse é um banco sobre armazéns e fertilizante que a gente criou e ele vai abordar algumas movimentações e estoque e movimentações logísticas com as views e os triggers. Vai lá, Gabriel. Boa noite, pessoal. Bom, vou falar um pouco sobre as movimentações do produto no nosso armazém de fertilizante. Bom, as movimentações elas servem como para registrar as entradas e saídas de cada produto. E todo o tipo de produto que vai adentrar do nosso armazém de fertilizante, ele vai possuir o ID, que seria a identidade única de cada produto, para assim não haver duplicação de item, ou de entrada ou de saída, para poder manter algo mais organizado. A gente vai separar isso por o peso, o tipo de peso, no caso, se ele é por quilo, se ele é por tonelada, se ele é por litro. E assim a gente vai dividir essa tabela de movimentação em dois tipos de setores. No caso, a entrada, onde vai entrar esse produto na nossa fábrica, vai somar no nosso estoque da nossa fábrica. E em seguida, a gente criou também a movimentação de saída. Essa saída é para poder realizar a baixa do produto que será consumido, por exemplo, ou de algum produto que será transferido para algum cliente ou para alguma outra fábrica para poder ficar armazenado. Vamos falar um pouco também da logística. Ela cuida do transporte que está sendo chega aqui no fertilizante, né, na nossa fábrica. A gente consegue monitorar os caminhões que estão chegando, fazer uma tabela ali de quanto de produto a gente vai estar recebendo no nosso armazém e quanto que a gente pode expedir para o cliente ou para outro tipo de armazéns, para assim manter o controle, tanto de entrada de veículos na fábrica, quanto de saída. Bom, e agora, Nicolas, eu vou deixar rodando aqui um pouquinho, novamente, sobre a criação das tabelas. Então, aqui nesse primeiro momento, ele criou as tabelas e depois ele faz a inserção dos produtos, né? Então, aqui a gente tem nome, produto, descrição, unidade medida, quantidade de estoque e o preço unitário. E aí, aqui temos valores fictícios sendo usados para fazer o input das informações no banco. Então, até aqui foi a criação do banco. Eu dei ali um refresh, vocês vão ver que criou então as tabelas. Ali são as informações criadas dentro de cada coluna, né, da tabela. Até aqui foi feita a inserção das informações, que são os inputs, né? Vocês podem ver que gerou ali as linhas afetadas, né? 2, 3, 4 linhas afetadas. E a partir daqui vai ser os views e as triggers. Nicolas, fala para a gente sobre os views e as triggers. Vamos lá. Boa noite a todos.
Vou falar um pouco mais agora sobre as views e as triggers. Primeiramente, eu vou falar um pouco mais agora sobre as views aqui, né? Que é views para facilitar consultas, né? Destaque de views criadas. Criamos uma view para simplificar consultas. Por exemplo, views underline stock ali. Exibe os produtos com a sua quantidade de preço, né? Já viu movimentações detalhadas, traz uma visão completa de movimentações com fornecedores e clientes. A view ou visão é um objeto que representa uma certa visualização de dados ou mais de uma tabela de um banco de dados. Uma tabela virtual, né, que resulta de uma consulta SQL pré-definida e não armazena fisicamente os dados de tabela original. As views podem ser criadas também a partir de uma ou mais tabelas ou de outras views. Com elas é possível realizar consultas de inserções, exclusões e atualizações, tal como qualquer outra tabela. Agora falando mais um pouco agora sobre as triggers, né? Com as triggers implementadas. Adicionamos triggers para automatizar e gerenciamento de sistemas, por exemplo, trigger atualizada, estoque, entrada e saída. Atualiza o estoque automaticamente após uma movimentação. Trigger estoque negativo, por exemplo. Impede que o estoque fique negativo. Trigger atualizado, status, logística. Atualiza o status de transporte para que entregue quando a data de entrega é preenchida. Um pouco mais sobre a trigger, né? Uma trigger ou gatilho é um procedimento de armazenamento que é executado automaticamente em resposta ou em um evento de banco de dados, né? Os triggers são usados para manter consistência de dados, propagar alterações de um dado para outras tabelas, impor regras de integridade de dados, definir mensagens de erros personalizadas e comparar consistência de dados antes e depois de uma instrução update. Isso aí é basicamente uma view e também a trigger. É isso já. Certo, pessoal. Então, aqui nós falamos sobre as views e as triggers, onde ambas estão, neste caso, relacionadas, né? E esse foi o nosso trabalho. E aqui eu vou mostrar para vocês vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, mas mostrando aqui para vocês após a exibição da consulta. Então aqui eu tenho um insert novo sendo feito para mostrar como que ele vai ser exibido, e aqui uma exibição em tabelas, né? Após ali você vai ver que onde ele fala ali where nome produto in, ele está buscando então os últimos produtos inseridos e inserindo a partir dali as informações. E aqui a gente tem as tabelas, né, de produtos sendo criadas e exibidas aqui de acordo com as suas colunas. Então aqui eu tenho o ID do produto, aqui eu tenho o produto, a descrição, a unidade de medida, a quantidade do estoque e o preço unitário. Então aqui foi só para visualizar mesmo como que seria o resultado final do banco de dados. Bom, então nesse banco nós temos uma solução completa aí para gerenciar produtos, movimentações, né, logísticas de um armazém, e ele ajuda também a manter o controle em tempo real e evita erros de estoque negativo dentro do sistema. Então, uma ótima noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui somos eu, Gia Correia, Gabriel Couto e Nicolas Rea. Certo? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Espera aí.